Paz de Cristo. Que prova, irmão. Cantar para vocês aqui não é fácil não, viu? Mas Jesus é bom. Amém? Glória a Deus. Hoje a lição que nós vamos estudar é a lição de número 13. Eu explico para vocês. A lição de número 11, o pastor Silas vai ministrá-la no dia 25. Então hoje nós vamos fazer a última lição desse trimestre, que é a lição sobre esse finalzinho que nós temos do livro de Romanos. Nós vamos falar sobre Cristo como modelo, nós vamos falar sobre o desejo missionário de Paulo, e também aqui nós vamos falar sobre as saudações finais que ele colocou aqui, a lição de número 13. O texto de referência da nossa lição, ele está em Romanos 15, versículos 8 e 9, depois os versículos 18 a 22, depois Romanos 16, versículos 25 a 27. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, pastor Christian, pastor Nunes, pastora Daniele, todos vocês que estão aqui para aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Então Romanos 15, versículos 8 e 9, 18 a 22. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito: portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei ao teu nome, porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para a obediência dos gentios, por palavras e por obras, pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo, e desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito: aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não o ouviram o entenderão, pelo que também muitas vezes tenho sido impedido de ir ter convosco. Romanos 16, versículos 25 a 27. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento de Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé, ao único Deus sábio, seja dada glória por Jesus Cristo, para todos sempre. Amém. Glórias a Deus. Esta é uma lição poderosa, uma lição maravilhosa, onde Paulo ele está encerrando aqui esta carta tão magnífica, que é a carta aos Romanos. E quando ele encerra essa carta, ele está nos trazendo aqui algo glorioso. Eu vou passar para vocês aqui, estamos aqui na última lição, e só para relembrar, um aviso importante: hoje é o Dia Nacional da EBD. E como Dia Nacional da EBD, é importante a gente relembrar e falar sobre isso, porque a EBD, que começou em 1750, por um professor que queria tirar crianças da rua, ele começou a ensinar crianças aos domingos, e isso virou o modelo que nós chamamos hoje de escola bíblica dominical, onde nós temos em todas as faixas etárias pessoas pregando, ensinando a palavra de Deus. Isso também foi modelo lá na Inglaterra para as escolas que nós chamamos de escolas públicas, porque o acesso à educação, nem todo mundo tinha acesso à educação. Então o cristianismo, a escola bíblica dominical, ela é referência para também as questões do ensino gratuito, do ensino público. Então veja a importância de você estar aqui. Um dos presidentes dos Estados Unidos, ele esteve numa das escolas dominical de Moody. Então veja a importância que é você estar aqui nesta manhã aprendendo a palavra de Deus. Então a escola bíblica dominical, ela é algo que nós precisamos valorizar, e você seja também uma dessas pessoas para divulgar a escola bíblica, para que as pessoas também tenham acesso, como você está tendo. Diga para elas a importância de estar aqui. Muito bem, os objetivos da nossa lição são 3, e aqui nós temos o primeiro, que é refletir sobre a tarefa inacabada da grande comissão. Quando a gente olha isso aqui e fala, tarefa inacabada? Como assim? Jesus disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aí eu te pergunto, todo mundo já ouviu o evangelho de Jesus? No ano 2022,
Todo mundo já ouviu falar de Jesus? Não. Como eles não ouviram, então ainda é uma tarefa inacabada, e essa tarefa compete a mim e a você, a todos nós, como igreja de Jesus, para pregar o Evangelho. Então a tarefa da grande comissão, ela precisa ainda continuar sendo levada. O Evangelho de Jesus continua sendo pregado. E aqui nós temos o segundo objetivo, que é compreender a missão evangelizadora da igreja. Veja que não é só os apóstolos, não são só os obreiros, mas a igreja de Jesus, ela faz parte dessa missão. É uma missão da igreja evangelizadora, pregar o Evangelho. E aqui o terceiro objetivo é reconhecer que, como discípulo de Jesus, tem em sua caminhada cristã o firme propósito de propagar a mensagem do Evangelho. Bom, está tudo aqui interligado. E quando a gente olha para nosso textuário, eu quero que você leia comigo esse textuário tão poderoso da nossa lição. Juntos, 1, 2, 3. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Glória a Deus. Isso aqui é o apóstolo Paulo dizendo, mas se coloque no lugar dele, se coloque no lugar do homem de Deus, que ele falou assim: olha, eu anuncio, eu prego, eu sofro por amor ao Evangelho de Jesus, mas apesar de tudo isso, ele está dizendo aqui, olha, para mim, pregar o Evangelho é na verdade uma grande obrigação. Ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Então, a gente precisa se colocar no lugar dele para pensar, bom, o Evangelho de Jesus precisa ser pregado. O Evangelho de Jesus precisa alcançar muitas e muitas vidas. Nós precisamos, como igreja, fazer isso. Eu resgatei aqui da lição 9, do professor Túlio, o resuminho de Romanos. E aqui ele passou sabiamente por todos esses tópicos, falando rapidamente sobre o que a gente estudou nesse trimestre. Mas basicamente, nós tivemos uma introdução, tivemos 12 lições maravilhosas, vamos ter a 11ª na semana que vem, mas veja, são todos esses assuntos que nós fomos passando, e aí hoje nós vamos aqui, nessa última parte, que nós vamos agora focar, que são as aplicações práticas. Dentro das aplicações práticas, semana passada também passamos pelos capítulos 14 e 15, e hoje continuaremos o 15 e o 16 para finalizar o livro de Romanos. Então, de forma que o trimestre foi dividido, e hoje vamos falar sobre as saudações finais, sobre essa aplicação prática de Paulo com relação à evangelização, seu desejo de pregar o Evangelho sobre outras regiões. Então hoje vamos aqui para as aplicações práticas, e o tópico 1 da sua lição, ele fala sobre Paulo e a comunidade cristã na cidade de Roma. O que acontece aqui? Nós temos que entender um pouquinho sobre a relação de Paulo com Roma, porque apesar de Paulo ter fundado muitas igrejas, você precisa só relembrar uma coisa: não foi Paulo quem fundou a igreja de Roma. O apóstolo Paulo, ele está escrevendo para uma igreja que não foi uma igreja que ele afundou. Então ele está escrevendo para uma igreja que era poderosa, que é uma igreja que estava na capital do Império Romano, e a importância disso é porque ele tinha que escrever a esses irmãos e usar esta cidade como base para evangelizar outras regiões. Há uma discussão muito grande sobre quem fundou a igreja de Roma. Tem uma igreja muito grande, cristã, que ela começa com a letra C de católica, né? E ela diz que foi Pedro quem fundou a igreja de Roma. Só que essa base, para dizer que Pedro fundou a igreja de Roma, não é uma base sólida. Ela diz isso para poder defender o papado, o principado de Pedro, o primado de Pedro. Mas na verdade, Pedro esteve em Roma? Sim, segundo alguns historiadores esteve, mas após o ano 60. O que significa dizer que a igreja de Roma foi fundada lá pelo ano 38, 39. Então não foi Pedro quem foi a Roma no ano 33, 39. Ele não esteve nessa região em Roma, porque até o ano 39 pelo menos, o apóstolo Pedro não tinha saído ainda da região da Judéia, de Jerusalém. Então, de acordo com os dados históricos, não tem nenhum registro em Atos dos Apóstolos que Pedro tenha ido a Roma antes de outros apóstolos, ou o próprio Paulo em si. Mas a igreja em si já estava edificada naquele lugar. Então, não se sabe quem foi que fundou a igreja em Roma. Uma coisa nós sabemos, não foi Pedro. Outra coisa nós sabemos, não foi Paulo. Quem foi então? Bom, que coisa maravilhosa.
A igreja foi fundada por anônimos. E Deus usa pessoas anônimas. E o Evangelho de Jesus alcançou essas vidas. E olha só que coisa gloriosa que nós vamos olhar aqui. Por exemplo, quando a gente lê Gálatas, versículo 1, 18. Pedro não estava em Roma. Paulo diz, ainda que Pedro estava em Jerusalém. Ele está dando um relato sobre as datas. E o apóstolo Paulo, quando ele está escrevendo aos Gálatas, ele vai posicionar Pedro ainda em Jerusalém. Por muitos anos em Jerusalém. Os apóstolos vão sair de Jerusalém depois da perseguição. E na verdade a cidade vai ser destruída no ano 70. Então nós estamos falando aqui de um período bem anterior, que a igreja ela é fundada lá. E o interessante é que quando a gente olha, eu vou colocar um versículo para vocês aqui, que é esse daqui de Atos 2, versículos 8 a 11. Para a gente entender como foi que o evangelho chegou em Roma. Então a relação de Paulo com essa igreja, qual é? Os primórdios dessa igreja. Olha o que está escrito em Atos 2, versículos 8 a 11. Como pois os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia e Judeia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e partes da Líbia junto a Cirene. E forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses, árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Olha que coisa maravilhosa, no dia de Pentecostes, Atos 2, a igreja foi cheia do Espírito Santo. Estava escrito, ou está escrito, melhor dizendo, em Atos 1:8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis, eles não eram ainda, testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Lá em Lucas capítulo 24, Jesus disse, ficai pois na cidade de Jerusalém, até que sejais revestidos de poder. O dia que a igreja recebeu o poder do Espírito Santo, ela começou a pregar e evangelizar por outras nações. Eles ficaram esperando a promessa do Pai, e eles foram cheios da virtude e do poder do Espírito Santo, para quê? Para ficar mostrando? Para sair dando um aviãozinho na igreja? Não, para pregar o Evangelho de Jesus. O motivo da igreja receber poder é para falar do amor de Jesus, não é para fazer outra coisa, não é para ficar se exibindo, não é para ficar mostrando dons espirituais. Ela recebe poder para pregar e evangelizar o nome de Jesus. E aqui nós temos um detalhe importante, porque esse povo aqui no dia de Pentecostes, eles começaram aqui, eu resgatei o mapa do professor Eduardo também, porque de Jerusalém, aquele pontinho no meio, eles foram fazendo o quê? Eles foram evangelizando. E aí eles chegaram aonde? Nesses povos aqui. É os povos que estão relatados aqui nesse texto. Então de Jerusalém, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. No dia de Pentecostes, era uma festa judaica, onde vinha gente de todas as partes do mundo, vinham a Jerusalém para a festa de Pentecostes. Nesse dia o Senhor decidiu enchê-los com o Espírito Santo. Aqueles quase 120 irmãos, cheios do poder de Deus, chamou a atenção daquela cidade. O povo começou a ouvir. Pedro pregou naquele dia, mas Pedro pregou na língua dos judeus, no aramaico da época. Só que lá, enquanto os irmãos falavam em línguas estranhas para eles, o Espírito Santo fazia quem era de Creta entender no seu idioma nativo, quem era da Arábia entendia no seu idioma nativo, quem era de Roma estava ouvindo os irmãos falando em línguas em latim, quem estava lá em outro lugar no Egito, estava ouvindo lá na língua egípcia, e cada um foi ouvindo os irmãos falando das maravilhas de Deus em seu próprio idioma. Esse povo que estava em Jerusalém nesse dia, foi impactado pela mensagem do Evangelho de Jesus. Pedro pregou naquele dia, e eles voltaram cada um para as suas casas. E quando eles voltaram para casa, voltaram convertidos. Em cada casa tinha uma igreja. Em cada lugar onde tinha uma pessoa que ouviu o Evangelho, tinha ali uma comunidade que pregava o Evangelho de Jesus. Então, o Evangelho de Jesus se esparramou. Então a gente não sabe quem foi que voltou para Roma e formou a igreja. Mas o fato é, a igreja foi formada para a glória de Deus. Pedro pregou, mas o Espírito Santo quem interpretou. Então foi obra de Deus e do Espírito Santo que fez com que todos eles se convertessem. E esse povo então foi para toda essa região pregar o Evangelho de Jesus. E aí a partir daí chegaram muitas pessoas. E obviamente que
Paulo vai escrever no final do capítulo 16, ele manda para 5 líderes. Alguém pensa que em Roma havia uma única igreja, um templo só central. Não, não tinha um templo central em Roma. O que tinha em Roma eram casas. O que tinha em Roma eram pessoas que se reuniam em várias casas de vários líderes. Ou seja, a comunidade cristã em Roma era composta por vários líderes, várias casas, várias pessoas que aceitaram a Cristo e que se reuniam, cada um na casa específica. Depois eu cito os versículos para vocês no final da aula. No final do capítulo 16, Paulo escreve a esses 5 líderes dessa igreja. E esses 5 líderes estão fazendo cultos em suas casas, e cada casa tem um grupo de pessoas que se reúne ali. Então nós temos ali como se fosse 5 congregações, 5 filiais. Eles estavam se reunindo e ouvindo a mensagem de Jesus. Agora, quando a gente olha para o texto bíblico, eu quero que você repare esses textos que Paulo escreveu no capítulo 15, a partir do versículo 20. Ele diz assim: sempre fiz questão de pregar o evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre o alicerce de outro. Paulo está dizendo aqui do seu impedimento, porque ele não foi a Roma antes. Aí, olha para o outro versículo, que é onde ele vai explicar por que ele está sendo impedido. Mas antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar dele, e o entenderão aqueles que não haviam escutado. É por isso que muitas vezes fui impedido de chegar até vocês. Ele não queria pregar onde já tinha outro pregador, onde já tinha outro que havia edificado. Ele não queria interferir na liderança de uma igreja que havia começado por uma outra liderança. E Paulo, ele estava de certa forma correto, porque ele não vai ficar interferindo, né, nas igrejas onde o Senhor usou outra pessoa para plantar. Mas uma coisa é certa, ele escreve essa carta para fortalecer os irmãos. Agora, olha a continuação do texto. Mas agora, não havendo nessas regiões nenhum lugar quem precise trabalhar, visto que há muitos anos anseio vê-los, e ele continua: planejo fazê-lo quando for à Espanha. Espero visitá-los de passagem e dar-lhes a oportunidade de me ajudar em minha viagem para lá, depois de ter desfrutado de um pouco da companhia de vocês. O que ele está falando aqui? Deixa eu só passar mais um versículo e a gente já comenta aqui. O que ele coloca aqui é o seguinte: agora, porém, estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, pois a Macedônia e a Acaia tiveram a alegria de contribuir para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Mais um versículo aqui na sequência: e eles tiveram prazer nisso, de fato são devedores a eles, pois se os gentios participam das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servir aos judeus com seus bens materiais. E agora ele coloca o seu desejo, mais uma vez, de ir à Espanha. Assim, depois de completar essa tarefa e de ter a certeza de que eles receberão esse fruto, irei à Espanha e visitarei vocês de passagem. Olha o que Paulo está dizendo. Ele está falando assim: olha, eu sempre quis ir a Roma, porém, eu não quero edificar sobre fundamento alheio. 2 motivos que o impediam de ir a Roma: eu não quero interferir no trabalho de alguém. Segundo motivo é que não tem necessidade de eu ir a Roma, já tem uma igreja formada. Eu tenho que ir para onde não tem igreja. Eu tenho que pregar para quem não tem ainda a oportunidade de receber o evangelho. E eu por isso quero ir à Espanha. Então quando eu for à Espanha, eu vou aproveitar que é caminho, paro em Roma, participo com vocês dos cultos, eu vou os abençoar e vocês também vão dar a oportunidade de vocês me ajudarem na tarefa de evangelizar a Espanha. Ou seja, vamos usar a igreja de Roma como base missionária para alcançar outros povos. A Espanha, de fato, representava os confins da terra. Então ele fala assim: quando eu chegar aí, vou lhes dar a oportunidade de me ajudar. E aí ele fala assim: olha, mas eu não posso ir agora. Por que eu não posso ir agora? Porque ele estava em Corinto, ele tinha pego ali as ofertas dos irmãos da Macedônia, da Acaia, e estava indo a Jerusalém levar a oferta para os crentes de Jerusalém. E aqui ele ensina um princípio de oferta. Ele fala assim: vocês foram abençoados pelos judeus. Esse povo foi abençoado porque lá de Jerusalém se pregou o evangelho por todas as regiões. Se eles são abençoados com as questões espirituais, não seria justo também que os irmãos que foram abençoados também contribuírem com seus bens materiais para os irmãos pobres de Jerusalém? Então faz sentido que eles contribuíssem para a ajuda dos irmãos pobres de Jerusalém.
Então Paulo vai a essa cidade de Jerusalém levar a oferta. Só que aí é que tem um problema, porque quando ele vai a Jerusalém levar a oferta, é a hora que ele é preso. Os planos de Paulo leva a oferta, depois de levar a oferta, pega o navio e vou para Roma, Espanha, prego na Espanha, formo uma igreja na Espanha e glória a Deus. O problema foi que ele foi preso. Os planos de Paulo eram um e os planos de Deus eram outro. E o Espírito Santo foi falando com ele, porque em Atos dos Apóstolos diz que de cidade em cidade, quando Paulo chegava, o Espírito Santo revelava que quando chegasse em Jerusalém, estava reservado aflições, tribulações, que ele ia ter que passar. Então o Espírito Santo não deixa ninguém enganado. O apóstolo Paulo vai e quando ele chega em Jerusalém, ele é preso. Os planos dele era fazer isso. Então quando você olha Jerusalém, está lá. Mas quando você olha aqui, o confins da terra era a Espanha. A Hispânia, na época do Império Romano. Isso era o confins da terra na geografia de Paulo. Na sua época, a parte mais distante era essa. Você pode lembrar de um profeta, que Deus falou assim, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela. E esse profeta, chamado Jonas, pegou um naviozinho ali, no porto de Jope, e decidiu ir a Tarsis, que ficava na Espanha. Pensa o seguinte, Deus fala para ele, vai aqui no seu vizinho pregar ali. Não vou pregar no meu vizinho não, eu quero pregar missões transculturais. Eu vou pregar lá na Espanha. Não, Deus falou para ele pregar em Nínive. E ele pega um navio e vai para o extremo oposto, no lugar mais longe possível que pudesse existir, para fugir do mandado da chamada de Deus. E Deus fala assim, você não vai fugir não, o que eu tenho na sua vida, eu tenho na sua vida, e não adianta correr, vai correr porque Deus chamou, você precisa fazer o que Ele mandou, então não corra, porque Deus tem um chamado, e nós precisamos obedecer o chamado, nós precisamos dizer, eis-me envia-me a mim. É esse o desejo de Deus. Aí o que acontece é que Paulo queria chegar nesse extremo, porque esse extremo aqui não havia sido evangelizado. Então o apóstolo Paulo, ele quer chegar nesse lugar. Então quando você olha os seus planos versus os planos de Deus, por isso que você precisa analisar. Paulo disse assim, planejo ir de vocês, ir à Espanha, e assim chegar o evangelho lá. Ok, mas não foi assim que ele chegou em Roma. Paulo chegou em Roma, mas não foi do jeito que ele queria. Muitas vezes você vai até alcançar algum objetivo, mas não é exatamente como você imagina. Você vai chegar de acordo com o método de Deus. Então repare que coisa maravilhosa. Como Paulo não pôde ir, foi ali que nasceram pelo menos algumas cartas da prisão, que a gente chama de cartas da prisão. Como Paulo não pôde ir a Roma, nasceu a Epístola aos Romanos. E olha quantas pessoas estão sendo abençoadas até hoje com o Evangelho de Jesus, através de todas essas cartas que ele escreveu. Então, o plano de Deus é muito maior do que os nossos. E aí o tópico 2 da nossa lição, ele fala sobre o trabalho missionário e pastoral de Paulo. Então, sabendo que ele não é o fundador da igreja de Roma, sabendo que Pedro também não é, mas ele escreve uma carta para fortalecer a fé dos irmãos. Bom, agora a gente tem aqui o trabalho missionário. E o que me chama a atenção nesse trabalho missionário de Paulo, é que a gente vai olhar aqui o porquê ele estava fazendo isso. Primeiro, o tópico 2.1 diz assim, foco nas necessidades locais. Cada igreja tem uma necessidade, cada público tem uma necessidade. Uma igreja aqui na Moca tem uma necessidade, uma igreja ali em São Mateus tem outra, uma igreja lá em Marília tem outra, uma igreja lá em outra cidade tem outra. Cada lugar onde a igreja de Deus é plantada, há um público, pessoas que precisam ser alcançadas, e às vezes o problema daquela região, ou a solução para aquela região é diferente. E aqui Paulo foca nas necessidades locais. Cada carta que Paulo escreveu, aos Coríntios, aos Efésios, aos Gálatas, ele está tratando de necessidades específicas em cada igreja. E o ponto é que, apesar de tudo isso, a igreja de Roma tinha uma necessidade local. Na semana passada nós falamos que ela tinha lá gentios e judeus. Tinha uma discussão entre os crentes. Havia ali uma rivalidade entre aqueles que comiam carne e os que não comiam carne, entre os que guardavam o sábado e os que não guardavam o sábado. Havia naquela mesma igreja dois públicos, e ele precisava resolver algumas questões ali naquela igreja.
Então Paulo escreve com vários aspectos e para também enfatizar a justificação pela fé. Mas olha só, ele coloca o seguinte: ele precisa usar essa igreja de forma especial. E aí eu quero falar com você sobre a contextualização. O que é isso? É o que eu estou dizendo aqui, foco nas necessidades individuais. Quando eu leio o texto de Isaías 1, versículo 18, eu tenho a seguinte expressão: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. É um texto maravilhoso sobre a purificação, sobre o Senhor Jesus com o seu sangue nos purificando, Ele nos perdoando. Mas olha só, esse texto, se ele é escrito para nós aqui, apesar de nós não conhecermos neve na prática, talvez aqui não neva em São Paulo, mas a gente já assistiu, já viu filmes, né? Já tem uma noção, alguns já presenciaram. Mas olha só, isso escrito para uma tribo indígena, num lugar distante, que não tem TV, que não tem Discovery Channel, que não tem nada. Olha como esse texto foi traduzido. Ele foi traduzido da seguinte forma: ainda que vossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, eles se tornarão brancos como a polpa do coco. Aí eu te pergunto, o que está escrito no original? No original está escrito como a neve, o branco da neve. Ainda que seus pecados sejam vermelhos como sangue, eles vão ficar brancos como a neve. Mas o índio, numa tribo muito distante, que não tem acesso a nada, como que você prega para ele? Você não pode pregar para ele falando de neve. Ele, o que é neve? Explica para mim o que é neve. Então, a neve, procura alguma coisa da natureza, que você vai procurar, o que parece com a neve? Pronto, racha o coco, pum, está aqui. É como o branco do coco. Então, seu pecado, ainda que ele seja vermelho como sangue, ele vai ficar branco como o coco, a polpa do coco. Então está resolvido. A mensagem chegou, atingiu, chegou no coração do índio, chegou naquela tribo, eles entenderam a mensagem, entenderam. Então o que eu e você temos que fazer? Quando você vai evangelizar, quantas almas querem aceitar a Jesus? Alma. Você fala isso para um pecador, e ele fala assim: meu Deus, será que está baixando algum espírito? Tem alguma coisa, um negócio da floresta? Que alma? Quantas pessoas querem entregar a sua vida para Jesus Cristo? Você não pode falar alma, o que é isso? Alma penada? Uma pessoa que nunca ouviu o evangelho não entende esse vocabulário evangeliquez. Então a gente tem que contextualizar, não é atualizar a Bíblia. Veja a diferença do que eu estou falando. Contextualizar é trazer a mensagem para que a pessoa entenda o que você está falando. Não é mudar o conteúdo, não. Branco como a neve, branco como o coco, continua sendo branco. O pecado continua sendo pecado, e a purificação continua sendo a purificação de ficar branco como a neve. Não mudou. A questão é, tem gente querendo atualizar a Bíblia para mudar o seu conteúdo, e não é mudar conteúdo, e sim contextualizar. Então quando você vai pregar na África, como disse o Eduardo na semana passada, é uma forma de pregar na África, é uma forma de pregar aqui em São Paulo, é uma forma de pregar no interior, é uma forma de pregar no Rio de Janeiro, no Nordeste. Eu estava lendo aqui também sobre contextualização. Algumas tribos não conhecem o pãozinho como a gente. Jesus é o pão da vida, aleluia, glória a Deus. Puxa, o pão, alimento básico da sociedade. Alguns não têm essa questão de fazer o pão. Para eles era mandioca. Então para algumas tribos você tinha que dizer: Jesus é como a mandioca, e não como o pão. Você tem que contextualizar para que ele entenda. O alimento básico daquele índio é a mandioca, não é o pão. Então você troca para que ele possa entender a mensagem que você está pregando. Paulo fazia o quê? Paulo era muito especialista nisso. Quando ele escreveu em Atos 17, ele estava lá diante de um público, e aquele público dos atenienses, ele tinha que falar na língua dos atenienses. Ele falou numa linguagem do Deus desconhecido. E quando ele estava entre o pessoal da Frígia, ele usou outra língua. Ele falou sobre um Deus criador. Ele não falou das escrituras, do Antigo Testamento. Quando ele estava entre judeus, ele falava do Antigo Testamento. Quando ele estava entre os gregos, ele falava sobre a filosofia grega. Quando ele estava entre um povo que não conhecia nem a filosofia, ele falava da criação. Então ele usava o que ele tinha para contextualizar a mensagem, para que a mensagem chegasse. Então cada igreja tem uma necessidade. Você, como uma pessoa que vai evangelizar, precisa contextualizar.
E uma coisa que eu quero chamar a sua atenção, o panorama da tradução da Bíblia. Isso aqui de janeiro de 2022. Só para você se conscientizar da importância disso. Hoje, nós temos 7,3 bilhões de pessoas. 7,1 bilhões já tem a Bíblia, ou porções da Bíblia, ou só um trechinho. Essa parte mais escura significa que é a Bíblia completa. A parte verde mais clara, ela significa só Novos Testamentos, 845 milhões. A parte verde mais clara, 454. E aquela parte vermelha, 219 milhões de pessoas não têm acesso a nada. Nenhum versículo, nenhum folheto, nada, absolutamente nada das Escrituras Sagradas. São 200 milhões de pessoas. Isso significa, sabe o que é isso? É um Brasil inteiro, se você pegar em quantidade de gente, é um Brasil inteiro que nunca teve acesso a nada das Escrituras Sagradas, na sua língua, no seu idioma. Então há um esforço tremendo em levar a Bíblia aos idiomas. Ainda assim, perceba uma coisa, só tem 719 idiomas, existe 7.376, ainda tem 3.852 idiomas, sem nada das Escrituras. Uma coisa é idioma, outra coisa é pessoas, tá? Porque tem línguas de sinais, tem mais de 250 línguas de sinais que não tem nada ainda traduzido da Bíblia Sagrada. Então a importância de se pregar o Evangelho. Você acha que já estava perto, Jesus está perto de voltar, glória a Deus que está perto, eu creio que Ele vai voltar. Mas uma coisa é certa, nós precisamos pregar o Evangelho. Ainda falta muita coisa para a gente fazer como igreja de Jesus. Eu não estou falando como a DEVEC, eu falo como o reino de Deus. Falta muita coisa ainda para a gente fazer. Então, se a gente fala assim, não precisa fazer nada, já está todo mundo evangelizado, hoje tem TV, hoje tem rede social. Não, irmão, você precisa fazer. Sabe por quê? Porque ainda tem muita coisa para fazer. Aí agora eu quero mostrar para você um pouquinho da linha do tempo da vida de Paulo. Por quê? Porque tem uma questão aqui da mensagem e do porquê que ele contextualizou cada uma dessas coisas. Aqui é o ano 30 ao ano 48. Então, de forma rápida, o martírio de Estevão acontece no ano 30. Paulo consente com o martírio de Estevão. Paulo se converte aqui no ano 31. Quando ele vai a Damasco, ele se converte. Depois ele passa 3 anos na Arábia. O curso de teologia de Paulo, com Jesus, recebendo as revelações do céu, foi 3 anos, ele fez o bacharelado dele no deserto da Arábia. Aí depois ele volta a Damasco, e de Damasco ele vai a Jerusalém. Mas é uma visita rápida, no ano 34. Do 34 até os 46, sabe o que significa isso? Anonimato. Ele volta para a cidade de Tarso, e ninguém mais sabe o que acontece com Paulo. Ele é uma pessoa que a igreja não quer nem ele perto, porque ele era perseguidor, ele matava crente, ele perseguia. Aí, beleza, ele aceitou Jesus, converteu, glória a Deus. Vai, fica bem longe de Jerusalém. Vai, fica lá em Tarso. Fica lá na Cilícia, some daqui. Damasco não queria ele, Jerusalém muito menos, a perseguição era forte. Ele foi recomendado a se retirar. E ele vai para Tarso. Quando ele está lá em Tarso, todos esses anos de anonimato, ele só vai voltar aqui, aí tem um obreiro da igreja chamado Barnabé, que vai buscar ele. Ele recebeu uma missão, a cidade de Antioquia estava crescendo, o evangelho estava crescendo, ele falou assim, eu conheço uma pessoa que pode me ajudar na evangelização aqui da cidade de Antioquia, vamos buscar ele está lá em Tarso, foi lá e buscou ele lá em Tarso, e aí durante 1 ano, Saulo vira professor na igreja de Antioquia, havia profetas e mestres, a saber, e ele começa, Barnabé e tal, Barnabé é o primeiro da lista, Saulo é o último da lista, muito bem, ele passa ali, depois de todos esses anos de anonimato, aí ele recebe então a missão de levar uma oferta da igreja de Antioquia, junto com Barnabé, até Jerusalém. É a segunda visita dele à igreja de Jesus. Aí ele passa alguns dias com Pedro. Bom, não mais que 15 dias, só para vocês entenderem, não mais que 15 dias. E aí o apóstolo Paulo, até ali, só no ano 48, que ele recebe a missão, porque está escrito em Atos 13, que a igreja estava orando e jejuando, e disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. E ali eles recebem a missão e o chamado, a igreja ora por eles, impõe as mãos sobre eles e os envia.
eles são enviados como apóstolos de Jesus para pregar o evangelho na primeira viagem missionária. Agora deixa eu mostrar para vocês a outra régua do tempo, porque aqui começa a ficar interessante. Porque o que eu quero dizer para você? Eles estão retornando para Antioquia, primeira viagem missionária. Retornou. Passaram por várias dificuldades. Ali então nasce a primeira carta de Paulo aos Gálatas. É o texto mais antigo do Novo Testamento. Antes que houvesse Mateus, Marcos, Lucas e João, nasceu a carta aos Gálatas, para corrigir um problema sério nessa igreja, que Paulo percebeu que pessoas de Jerusalém saíam de Jerusalém para atrapalhar o evangelho lá na Galácia, que era uma região de igrejas. Então nasce a primeira carta de Paulo. Aqui o concílio de Jerusalém em 49, quando se decide e dá carta para Paulo e Barnabé continuar o evangelho. Aqui nasce 1 Tessalonicenses na segunda viagem missionária. Paulo fica em Corinto, quase 2 anos. Terceira viagem missionária, nasce 2 Tessalonicenses. E aí 2 Coríntios. Paulo fica em Éfeso 3 anos. Aí Paulo nasce então 2 Coríntios. Romanos, está aqui, ano 57. Essa é a epístola que nós estamos estudando. Quando ela nasceu, Paulo estava saindo de Corinto, voltando para Jerusalém. E aí, o que acontece? Paulo é preso em Cesareia. Foi preso em Jerusalém, ficou 2 anos ali em Cesareia preso, até que ele é enviado e faz o apelo a Roma. E Paulo fica em Roma. Olha o que nasce em Roma: Filemão, Colossenses, Efésios e Filipenses. Todas essas cartas nascem nesse período em que ele está preso em Roma. E ele está numa prisão que a gente chama de prisão domiciliar. E aí a gente vai olhando que Paulo é solto. E aqui eu quero chamar a sua atenção. Lembra que Paulo, ele queria ir na Espanha? Não temos registros bíblicos de que ele foi à Espanha, no sentido literal. Existe uma situação implícita em 2 Timóteo, que nos dá a entender que ele tenha ido à Espanha. Não está claro que ele tenha ido, mas tudo leva a crer, segundo os estudiosos, que ele foi. Paulo fica solto por pelo menos 4 anos. E depois nasce 1 Timóteo e Tito. E agora, no ano 67, Paulo é preso por perseguição do Império Romano, por Nero. E agora o Nero está decidido a matar os cristãos. Roma pegou fogo, ou ele tacou fogo em Roma, depende de uma discussão se tacou fogo ou não tacou fogo, se foi Nero ou se não foi Nero. Mas ele culpa os cristãos, porque dos bairros que havia em Roma, dos 14 bairros de Roma, 10 foram destruídos. 4 não foram destruídos. Vou te dar uma dica. Quem morava nesses 4 bairros que não foram destruídos pelo fogo? A cidade inteira pegou fogo. Tinha 4 bairros que não pegou fogo, onde moravam cristãos e judeus. A culpa foi colocada em quem? Nos cristãos. Os cristãos tacaram fogo em Roma. Persegue. Paulo era líder, Pedro é líder. Aqui morre Paulo e morre Pedro. Os líderes da igreja são mortos por uma perseguição de Nero. Mas olha só, é quando ele escreve 2 Timóteo, ele fala assim: Timóteo, vem depressa, traz João Marcos, porque eu já sei, eu já estou sendo oferecido, eu vou morrer, dessa vez eu sei, eu vou morrer. Paulo já sentia, o Espírito Santo já tinha falado com ele, e ele vai e fala: vem logo. Mas uma coisa é certa, quando a gente lê ali Paulo em missões em laranja, sabe o que significa dizer? Ele, quando ganha a liberdade em Roma, ele está em Roma. E aí ele pega, aproveita esses anos que ele tem de liberdade e vai à Espanha pregar o evangelho. E há relatos históricos, não bíblicos, mas históricos, que dizem que Paulo esteve na Espanha. Ou seja, ele cumpriu o seu ministério. Por isso que ele escreve em 2 Timóteo, que ele acabou a carreira e guardou a fé. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, minha missão, o que eu tinha que fazer, eu já fiz. Os meus planos não eram exatamente o que eu queria, não foram feitos da forma como eu queria, mas foram feitos, porque Deus está no controle de todas as coisas, e Deus fez isso na vida de Paulo, e ele então escreveu. E aí a gente olha agora, o tópico 2.2 da nossa lição, ele aborda essa situação aqui, o foco da mensagem do evangelho dele, sabe qual era? Olha que coisa gloriosa. Ele passou a epístola aos Romanos escrevendo sobre esses assuntos que está aqui nessa jornada. Ele fala sobre a justificação, que é o seu passado com Cristo, que é você ser perdoado por Jesus. E quando você é perdoado por Jesus, Jesus libertou você da condenação do pecado.
a dívida está paga, você está justificado diante de Deus. Mas glória a Deus por isso, porque isso é a salvação que opera no seu passado. Mas não para por aí. A partir do capítulo 6, ele vai falar sobre a santificação, que é a salvação que opera na minha e na sua vida no presente, agora. O Espírito Santo age na minha e na sua vida para nos levar à santificação. Quem é santo, santifique-se mais ainda. Aquele que começou em vós a boa obra, a aperfeiçoará até que dia? Até o dia da volta de Jesus Cristo. Você ainda não está completo. Você é um poema que está sendo escrito pelo Senhor. Você ainda está sendo trabalhado pelo Senhor. Você ainda está melhorando a cada dia. Deus quer trabalhar na sua vida. E vem a santificação. E não para por aí, porque a gente vai se santificando até que o Senhor venha. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. E a gente chega então na glorificação, quando no capítulo 8, ele fala que a criação geme, esperando com dores o dia da sua redenção. E aí ele fala sobre a nossa redenção do nosso corpo, quando nós seremos glorificados, e aí seremos então libertos da presença total do pecado na nossa vida. Não haverá mais pecado, você estará com um corpo glorioso diante de Deus. Mas o foco da mensagem dele era o quê? Eu tenho que pregar o Evangelho, eu tenho que pregar a salvação. O Evangelho é isso, ide por todo mundo, pregai o Evangelho. O que é o Evangelho? É a mensagem de Jesus, é Cristo Jesus e este crucificado. É o que Jesus fez por nós. Todos estavam perdidos, Jesus veio resgatar, veio salvar. Então essa é a mensagem, o foco de Paulo. Por isso, o tópico 2.3, ele também avança para dizer o seguinte: Paulo escreve essa carta com outro foco. Ele primeiro sabia as necessidades deles, tinha um evangelho, uma mensagem central da sua pregação, que era a justificação, e agora ele fala sobre o fortalecimento dos cristãos. A igreja de Jesus precisa ser animada em meio à perseguição, em meio à dificuldade. Ele diz aqui, olha: anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados na fé. Então você precisa vir no culto sim da vitória, para você ser encorajado. Você precisa vir no culto da palavra, para você receber mais da palavra de Deus, na escola bíblica dominical. Você precisa frequentar, para você ser fortalecido mutuamente como igreja, como corpo de Cristo. Então Paulo aqui ele está ressaltando e destacando essa importância de nós sermos fortalecidos, corroborados. Em outras versões diz essa palavra, corroborados. Aí você precisa traduzir, tem gente que não sabe o que é. O que é ser corroborados? É ser fortalecido. Você ter uma fé firme, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. E aí a gente tem aqui o tópico 3 da nossa lição. Ele queria alcançar todo mundo para Cristo. E aí ele chega nesse ponto para dizer o seguinte: nós precisamos proclamar o Evangelho de Jesus a toda criatura, a todos os povos, a todas as línguas, a todas as nações. E aí a gente chega aqui nesse texto tão maravilhoso que está em Romanos 15, versículo 12, diz assim: Isaías também diz: brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios, estes colocarão nele a sua esperança. Ele está falando, não é só para pregar para judeu, mas para os gentios, todas as nações. A palavra gentil, goim, é traduzida como nações. Então quando você fala assim, judeus é um povo exclusivo, especial por Deus. Mas quando você fala nações, são todas as nações. A palavra gentil, ela representa todo mundo, inclusive nós que estamos aqui. E aqui na nossa lição, nesse quadrinho azul, ele coloca o seguinte: os gentios são sempre e serão o ramo da oliveira brava, que foi enxertada na original. E olha só que coisa maravilhosa, quem é esse Jesus maravilhoso? Ele está citando Isaías 11, e ele diz ali em cima, ó: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Aí o profeta Jeremias profetizou: eis que vem dias, diz o Senhor, em que se levantaria Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e agirá sabiamente, praticará juízo e justiça na terra. Também está escrito aqui em Zacarias 6,12, e eis aqui um homem cujo nome é o renovo, ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. E também está escrito em Mateus 2, versículo 23, e chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, ele será chamado Nazareno. Você já deve ter ouvido aquele hino, a esperança para a árvore cortada.
Você tem aqui uma árvore cortada, mas ali o Senhor disse, vai nascer um renovo. Vai nascer um renovo. E esse renovo aqui se apresentou como sendo o Senhor Jesus que vai trazer um renovo. E a gente precisa desse renovo. E aí, uma coisa gloriosa é que a gente fica procurando, quem foi que disse que Jesus seria chamado de Nazareno? E a gente não entende, porque a gente não acha esse texto na Bíblia. Mas cadê o versículo que diz que ele seria Nazareno? Aí a gente vai e olha aqui, ó, a palavra broto é Netzer. Netzer, Nazareno. Ele é o Jesus Nazareno. Ele é o broto, ele é a raiz de Jessé. Ele é aquele que seria o prometido. Está aqui o texto. O nazireu era aquele que era consagrado. O Netzer, aquele que é a raiz, aquele que veio para fazer aquilo que ele tinha que fazer. Então Jesus Nazareno é esse nome que a gente prega. Como que colocaram na cruz de Jesus? Jesus Nazareno, rei dos judeus. Ele foi conhecido como Jesus Nazareno. É esse Jesus que a gente prega. Apesar de alguns dizerem, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Sim, então venha e veja. Venha e veja. Então você tem que convidar as pessoas para conhecer o seu Jesus. Você precisa dizer para as pessoas que elas precisam vir e conhecer o seu Jesus. Interessante que eu vou falar daqui a pouco sobre André. Você conhece Pedro, Tiago e João. Muito facilmente você associa esses três no círculo mais íntimo de Jesus. Três protagonistas na história bíblica. Aí você fala assim, o que André fazia se ele era irmão de Pedro? Tem algumas vezes que André aparece. Mas sabe o que André fez? Foi André que pegou Pedro e levou até Jesus e apresentou Jesus para Pedro. Então, quer saber? Ele pode não aparecer nas histórias, mas foi ele quem está levando vidas para Jesus. Você pode até não aparecer, mas você está trazendo pessoas para a igreja para elas aceitarem Jesus. Você pode até não ser o grande pregador, mas você trouxe as pessoas para o pregador pregar e Jesus fazer a obra na vida dele. Então saiba que você pode ser um André. Se você não é um Pedro, um Tiago e um João, Deus pode te usar para ser um André, para trazer vidas para Cristo. Amém? Então não é só quem prega, mas eu não sei falar, mas você sabe convidar. Mas você sabe falar para a pessoa, venha conhecer o meu Jesus, venha e veja. Você pode fazer como Filipe, você pode fazer como outros, venha e veja. Mas eu não sei, não precisa saber. Seria bom, né? Seria bom, deixa eu melhorar. Você precisa saber, mas é importante que você também tenha condições de trazer. Amém? Você precisa saber responder a razão da sua fé. Mas, se você tiver dificuldade, traga, e Jesus vai fazer a obra. Amém? E aí a gente coloca o seguinte, olha, aqui o tópico 3.1 da nossa lição, ele fala sobre a tarefa da igreja. E a tarefa da igreja é uma missão especial. E aí a gente olha para esse ponto aqui, ó. Eu quero fazer com você uma comparação entre Mateus 16:15, que é ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, e esses sinais seguirão os que crê. Mas na sequência é esse texto, ide por todo mundo, pregai o evangelho. Versus o que está escrito em Mateus 28:19, que é ide fazei discípulos. São dois textos importantes das Escrituras. Por isso vamos olhar para o primeiro, que é esse aqui, que é o ide por todo mundo, pregai o evangelho. Esse aqui, ele está dizendo que o evangelho é universal. O evangelho não é restrito a um grupo exclusivo de pessoas. Você precisa pregar para todo mundo, sem acepção de pessoas. É isso que está escrito nesse texto. Você precisa pregar, mas há uma diferença entre pregar, e aí quando fala de pregar, eu também resgatei essa ilustração do Eduardo, da janela 10x40, porque ainda essa parte aí do 10 graus até o 40 graus, no hemisfério norte ali, onde o evangelho é menos anunciado, onde ele tem menos abertura. Óbvio, é só esse trecho que precisa pregar o evangelho? Não, porque o texto diz ir por todo o mundo. É só na janela 10x40? Não, é por todo mundo. Mas a janela 10x40 é o lugar onde mais tem necessidade, onde menos pessoas têm acesso ao evangelho, onde outras religiões estão entrando fortemente nesse lugar. Quais são essas? Você tem pelo menos 3 grandes religiões que entram nessa região: budismo, islamismo e hinduísmo. Índia e vários outros países, tem mais ou menos 62 países nessa janela 10x40. Mas só 62 países precisam de Jesus? Não, todos nós precisamos de Jesus. Inclusive a sua lição está
talvez você não tenha visto, porque tem um comentário na lição do professor, sobre a questão da Europa. Que a Europa, infelizmente, o berço de muitos teólogos, o berço de muitas pessoas do cristianismo, da reforma protestante, muitas igrejas estão sendo fechadas. Pessoas estão abandonando o evangelho de Jesus. A França está se tornando islâmica. A França teve grandes pregadores, e ele está se tornando islâmica por quê? Porque olha só, os cristãos estão diminuindo sua pregação, seu testemunho, os cristãos não têm mais filhos, aí muda um monte de gente para a França, de países da África mudam para a França, que foram colonizados pelos franceses. Chegando na França, um islâmico tem filhos sem limite, 10, 15, 12, 20, e aí vai populando a terra. E aí agora o que acontece? Todos os costumes vão sendo, a maior parte da população jovem é que são filhos de muçulmanos, islâmicos. E eles vão colocando e vão crescendo por uma mudança que a gente chama de mudança cultural. Por causa deles serem grande maioria, eles vão impondo os seus costumes no Ocidente. E aí você vai começando a ter uma mudança. Quando eles não estão se tornando ateus, estão se tornando islâmicos. Então, olha a missão que nós, Igreja de Jesus, daria para você imaginar que você precisava enviar missionário para países desses, da Europa? Mas hoje precisa missionário crente, cheio da graça, do poder de Deus, do Espírito Santo, porque eles estão cansados de gente frio, de gente morno, de gente que não tem Deus na vida. Eles precisam de um avivamento para que eles voltem para Jesus, e o Evangelho de Jesus seja preservado nesses lugares. Tantos lugares de culto se tornando outros ambientes. Nós precisamos dessa mudança o quanto antes. Por isso, a missão da igreja é uma missão importantíssima. E aí quando a gente olha, pregar o Evangelho em todo mundo, sim, pregar o Evangelho em todo mundo, tem que fazer. Agora quando a gente lê o texto de Mateus 28, 19 diz assim: ide, portanto, fazei discípulos, de onde? De todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então também precisa pregar, lá também falava de batizar, no texto de Marcos, aqui fala sobre fazer discípulos e também batizando-os, porque o batismo também é um mandamento, e aqui a gente não pode ignorar isso. Fazer discípulos é diferente de só pregar, porque você só prega, a pessoa aceita Jesus, você abandona ela? Por isso que o pastor está sempre falando do discipulado. E o que é o discipulado? São duas coisas. Primeiro ponto é trazer as pessoas, é levar pessoas a Cristo. Esse ponto aqui, ó. Você pega a pessoa e traz ela para Cristo. Trouxe ela para Cristo, amém, glória a Deus, está aqui, chegou. Ouviu o Evangelho, aceitou Jesus, glória a Deus. Foi o que o André fez, pegou Pedro e trouxe Pedro. Pedro, está aqui Jesus. Pedro se converte. Agora Pedro precisa mudar a atitude, e Jesus o chama para seguir a Cristo. Agora é você imitar a Cristo, agora é você viver como Cristo, agora é você ter uma vida como Jesus tem. E aí a vida cristã também precisa do acompanhamento, que é o discipulado, que é o que a gente está sempre o pastor está ensinando, está falando, para que a gente possa ensinar as pessoas e conduzi-las a andar com Jesus, para que elas possam ser salvas. E aí a gente tem uma pergunta, nesse mundo que a gente vive hoje, a missão da igreja é trazer seguidor ou discípulo? Você vai falar assim, mas parece que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Seguidor, no mundo de redes sociais, você falou qualquer coisa lá, você fala assim, ó, eu apoio fulano de tal, como presidente. Você perde um monte de seguidor. Se você não fala, você fica em cima do muro. Então hoje, se você fala o que as pessoas gostam, você ganha seguidores. Se você fala o que elas não gostam, você perde seguidores. Seguidor é diferente de discípulo de Jesus. E aí eu trouxe aqui algumas coisas, só para você entender a diferença entre seguidor e discípulo. São 20 itens, mas eu vou falar só rapidamente, só para você entender. Qual que é a diferença de seguidor e de discípulo? Primeiro, o seguidor espera pães e peixes. O discípulo é o pescador, vai lá e pesca. O seguidor luta para crescer, o discípulo precisa reproduzir-se, multiplicar-se. O seguidor se ganha. O discípulo você se faz, você constrói. O seguidor depende dos afagos do pastor, o discípulo está determinado a servir a Deus.
O seguidor gosta de elogios, o discípulo do sacrifício vivo. O seguidor entrega parte das suas finanças, o discípulo entrega toda a sua vida. O seguidor precisa ser sempre estimulado, o discípulo procura estimular os outros. O seguidor espera alguém que lhe diga o que fazer, o discípulo é solícito em assumir responsabilidades. O seguidor reclama e murmura, o discípulo obedece e nega-se a si mesmo. O seguidor exige que os outros o visitem, o discípulo visita. O seguidor pensa em si mesmo, o discípulo pensa nos outros. O seguidor senta para adorar, o discípulo anda adorando. O seguidor vale porque soma, o discípulo vale porque multiplica. O seguidor sonha com a igreja ideal, o discípulo se entrega para fazer uma igreja real. A meta do seguidor é o céu, a meta do discípulo é ganhar almas para povoar o céu. O seguidor necessita de festas para se alegrar, o discípulo vive em festa porque é alegre. O seguidor espera um avivamento, o discípulo é parte dele. O seguidor é sócio, o discípulo é servo. O seguidor responde, talvez. O discípulo responde, eis-me aqui. Você é seguidor ou discípulo? O que a gente precisa fazer? Seguidor ou discípulo? E de fazei discípulos. O discípulo vai permanecer. O discípulo vai seguir a Jesus. O discípulo vai carregar a sua cruz, negar a si mesmo e ir atrás de Jesus. O discípulo é diferente de seguidor. Se você fala alguma coisa que o desagrada, ele foge. Por isso Paulo escreveu aqui no 3.2, o Evangelho é o poder de Deus, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Ou seja, o Evangelho é o poder de Deus. Paulo não se envergonhava desse Evangelho, por isso que ele disse que o Evangelho era o poder de Deus. Tem uma frase que eu trouxe aqui interessante sobre a carta aos Romanos, diz assim: a carta de Paulo aos Romanos sempre é maior do que as tentativas de interpretá-la. Ela é um testemunho comovente do Evangelho de Jesus. O que significa dizer que, quando você está lendo a Epístola aos Romanos, você não consegue interpretá-la em sua essência. Há diversos comentários bíblicos sobre a Epístola aos Romanos. Nós estudamos aqui 13 lições sobre Romanos. E você acha que a gente esgotou o assunto? De forma alguma. É tão profundo a palavra de Deus, e vamos continuar estudando Romanos, porque o Evangelho é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. Só o Evangelho de Jesus transforma, só o Evangelho de Jesus muda, só o Evangelho de Jesus faz a mudança que precisa. E agora eu quero trazer uma curiosidade para você. Capítulo 16, versículos 1 e 2, fala sobre a irmã Febe. Vou ler aqui para você. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e ajudeis em qualquer coisa de que de vós necessitar, porque tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. A questão que eu quero trazer de curiosidade, é que aqui a irmã Febe foi quem levou a carta aos Romanos para a igreja dos Coríntios, e aqui está dizendo que ela serve a igreja. E aí é a primeira vez que alguém fica criticando, diaconisa, não existe. Está aqui, a irmã é diaconisa. Diaconon é a palavra diaconisa, que ela é o feminino de diáconos, que é o masculino. Então já tinha diaconisa na Bíblia, desde a Epístola aos Romanos, que foi escrita no ano 57 depois de Cristo. Então, se alguém te disser aí fora que não existe diaconisa, não, mulher não pode trabalhar na igreja, mulher não pode isso, mulher não pode aquilo. Aqui está a diaconisa na igreja. Só que foi traduzido como ela serve na igreja. E qual é o trabalho do diácono na igreja, da diaconisa na igreja? É fazer o quê? Servir. Então, está aqui na Bíblia. Isso é só curiosidade, só para descontrair um pouquinho, só para você saber que está lá, está no texto. E saudações finais. O que eu quero chamar sua atenção agora nessas saudações finais de Paulo? Primeiro, ele fala aqui, do versículo 3 ao 16, Paulo menciona 26 nomes. Ele tem uma lista de nomes. E para cada nome, ele faz uma apreciação pessoal, uma palavra de elogio. O apóstolo é um mestre de relacionamentos humanos. Um pastor experiente que sabe o valor de tratar as pessoas pelo nome e de fazer elogios encorajadores. Aqui é um negócio interessante, uma coisa que eu tenho dificuldade em guardar nomes. E eu apanho quando eu leio essas coisas. Porque o apóstolo Paulo sabia o nome. Ele nunca visitou Roma, naquela época que ele escreveu a carta.
mas ele conhecia pelo menos 26 pessoas daquela igreja por nome. E para cada pessoa ele não conhecia só o nome, ele sabia quem era a pessoa, o que ela fazia, como ela fazia, e ele soube dar um elogio encorajador. Não é para encher o ego, não, é sim para fortalecer a fé deles. Então Paulo, aqui ele está nos ensinando sobre relacionamento. Então quando o pastor fala assim, café de comunhão e não sei o que e tal, por quê? A gente precisa nos relacionarmos. Aqui ele está falando sobre relacionamento. Ele está falando que a igreja de Jesus é um grupo de pessoas que precisam ajudar e encorajar o outro. E aí ele mostra também, os versículos que eu coloquei aqui embaixo. Paulo saúda os líderes de 5 grupos em cujas casas a igreja se reunia para adoração. O versículo 5 tem uma pessoa, o versículo 10 tem outra, o versículo 11 tem outra, 14 e o 15. Ou seja, tinha 5 líderes e tinha 5 grupos que se reuniam lá. A casa desses irmãos era ponto de pregação. Era lugar onde se falava de Jesus. Porque não havia um templo central em Roma. Não havia a Basílica de São Pedro, para ser mais preciso, que foi construída agora. Agora, alguns séculos aí. Mas olha só, havia naquela cidade 5 casas, 5 irmãos que se reuniam. Eram 5 líderes que reuniam e a igreja se reunia na casa deles para falar de Jesus. Ele estava aqui incentivando os irmãos. E aí a gente chega, ele não mencionou somente os 26 irmãos. Outra lição que ele nos dá. Ele não só reconhece os irmãos da igreja, como ele reconhece as 8 pessoas que estão junto com ele trabalhando, os cooperadores que estão do lado dele. Então aqui ele cita Timóteo, ele cita Tércio, que escreveu a carta, ele cita quem está envolvido na obra trabalhando com ele. Todos estão mandando saudações para a igreja de Roma. Ou seja, ele reconhece não somente os membros, quanto reconhece os seus auxiliares. Então ele está fazendo aqui uma coisa interessante. William Barclay, ele diz o seguinte: nenhum grande homem pode fazer a sua obra sem a ajuda daqueles que lhe prestam vamos de novo. Nenhum grande homem pode fazer sua obra sem a ajuda que lhe prestam humildes colaboradores. Ou seja, a obra de Deus é uma obra de cooperação. Todos somos membros do corpo de Cristo. E por isso que Paulo falou no capítulo 12 sobre os dons, sobre nós desenvolvermos os dons. Por isso, a gente chega na parte final da epístola, que é os versículos finais, que ele faz uma doxologia. E o que é a doxologia? Doxologia é um louvor. É um louvor cuja palavra doxa significa glória. E a glória é a glória que se dá somente a Deus. Então a glória, como diz em Isaías, a minha glória a outrem não darei. O louvor, a gente louva a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. Pelo que Ele faz é gratidão. Você agradece a Deus porque recebeu alguma coisa de Deus. Louvor, você diz, Deus é santo, Deus é fiel, Deus é justo. Independente de Ele fizer ou não fizer alguma coisa na sua vida, Ele continua sendo, porque Ele é Deus. E Ele continua sendo Deus. Então louvor é exclusividade a Deus. E Paulo então, ele fala aqui sobre várias questões da doxologia. Ele ensaiou terminar essa carta algumas vezes. Ele fez uma doxologia lá no capítulo 11, quando ele disse: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos, porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado, porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas, glória pois a ele, eternamente, amém. Ele tentou encerrar ali, mas ele não conseguiu encerrar. Aí ele falou assim: não, tem mais coisa para eu falar, não dá para encerrar. Isso é uma doxologia, não dá para acabar aqui. Já podia acabar, mas não, tem mais coisa para falar. Aí ele pegou e escreveu em 15:33, e o Deus de paz seja com todos vós, amém. Aí você fala, vai acabar o culto, agora ele vai falar amém. Ele falou amém, mas não terminou. Aí ele vai, 16, versículo 20. Aí ele escreve: e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco, ponto, amém. Você falou, agora acabou. Não, não acabou. O apóstolo Paulo não acabou. Aí ele vai no versículo 24, ele escreve assim: a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós, amém. Ele fala amém mais uma vez, ele não termina. Misericórdia, não vai terminar essa EBD não. Mas olha só, aí no versículo que está na tela, ele lê a doxologia final. Agora é o amém. Agora nós vamos falar o amém. Olha aí. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do ministério
Mistério que desde os tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, e todas as nações para a obediência da fé, ao único Deus, ao único Deus, sábio, seja dada a glória por Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.